Salve Maria a todos, uma alegria enorme estar aqui novamente com os senhores, com as senhoras, e hoje para trazer um assunto muito especial e muito importante em relação à educação dos filhos, e por que não dizer a nossa própria educação. O assunto vai girar um pouco sobre os vícios capitais. E para aqueles que ainda não conhecem, não sabem, ou para aqueles que já ouviram, mas querem conhecer um pouco melhor, nós daqui da Fides temos um curso a respeito dos vícios capitais. Eu tenho certeza que esse conteúdo vale muito a pena para aqueles que são educadores, formadores, pais. Portanto, se você tem interesse em conhecer o curso, envie uma mensagem aqui no WhatsApp particular da Fides para nós entrarmos em contato e ver a melhor forma para que o senhor e a senhora possam adquirir esse curso. Entrando diretamente no assunto, hoje nós vamos tratar de um dos vícios, que é o vício da soberba. Alguns tratadistas colocam o vício da soberba como se ele fosse um vício à parte, mãe de todos os outros vícios, a soberba enquanto mãe de todos os vícios. Mas muitos também colocam a soberba ali dentro dos 7 vícios capitais, uma das partes dessa herança que nós recebemos pelo pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E nós precisamos entender um pouco o que é a soberba, mas de maneira especial e concreta, hoje veremos alguns dos frutos, dos efeitos da soberba na alma de uma pessoa, especialmente de uma criança. Por quê? Porque com esses elementos fica um pouco mais fácil identificar este vício e poder combatê-lo. Mas vejamos primeiramente o que o padre Timão Davi, no seu livro Tratado de Confissões de Crianças e Jovens, traz a esse respeito. Ele diz o seguinte: a soberba é o primeiro e a causa de todos os demais pecados. Se for em grau notável, pode comprometer todo o porvir espiritual da criança, crescerá com ela, aumentará com os obstáculos e chegará, quiçá, a ser quase incurável. Veja que ele traz aqui que a soberba é o primeiro e a causa dos demais pecados. Por que isso? Santo Tomás explica que o vício da soberba poderia ser definido como um apetite desordenado da própria excelência. E por que isso é um problema? Porque normalmente uma alma que é levada pela soberba, ela vai chegar a muitos pecados. Por quê? Porque ela tem a tendência de se denominar, de se achar autossuficiente. Ela não precisa de ninguém porque ela está acima de todos. Isso, em última análise, vai levá-la a rejeitar toda e qualquer hierarquia. Porque se ela não precisa de ninguém, ela não precisa de um superior, obviamente. E em última análise, naquilo que é mais grave, ela vai rejeitar a própria autoridade divina e a sua lei. Então ela vai rejeitar a autoridade de Deus, o próprio Deus e a sua lei. Por isso, ao rejeitar a lei de Deus, que é o que nos indica aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer, ou seja, aquilo que nos leva a praticar a virtude e a fugir do pecado, quando eu sou soberbo e me ponho acima do próprio Deus, acima da lei divina, obviamente aqui está uma brecha, uma porta aberta para todos os pecados. Veja que o Padre Timão Davi traz aqui um aspecto também interessante. Primeiro, ele disse que quando nós vemos muito enraizado o vício da soberba na alma de uma criança, ele vai estragar, ele pode estragar todo o porvir espiritual. Então, se eu quero um filho santo, eu tenho que combater a soberba, porque a soberba pode e vai estragar todo o porvir espiritual da criança e vai crescer com ela se nós não lutarmos contra ele desde a mais tenra infância. E ele coloca aqui 3 frutos da soberba que nós podemos enxergar e que facilitam, às vezes, entendermos se esse é o vício principal, o vício predominante na alma de alguém ou na nossa própria alma. Primeiro, a desobediência. É o primeiro fruto da soberba e deve-se ter bem presente, sobretudo se é frequente e com propósito deliberado. Se tiver como motivo não apenas seguir um capricho, mas a vontade de resistir ao que foi mandado. Algumas crianças são sistematicamente desobedientes. Impossível fazê-las obedecer, inclusive, às ordens mais razoáveis. Então, primeiro fruto, a desobediência. E em especial, quando essa desobediência não é simplesmente porque a criança é caprichosa, ela quer a vontade dela e por isso ela acaba desobedecendo. Não, quando se tem claro que ela não quer obedecer porque eu não quero respeitar a regra que alguém está me colocando. Este estado mostra muito um vínculo com a soberba e aí é preciso tomar muito cuidado. Segundo, a teimosia. É também um dos frutos mais graves e deploráveis da soberba. A firmeza de caráter forma os grandes homens,
mas não a confundamos com a obstinação, efeito frequente da estupidez. Então, o que nós não podemos confundir aqui? Muitas vezes um santo, uma pessoa virtuosa, quando ela está ali no caminho reto, ela não volta atrás, por mais que as pessoas digam que ela não deveria ser, por exemplo, tão radical, ela não volta, ela vai ali. Isso é firmeza de caráter. Ela está no caminho certo e ela não vai voltar atrás. Ela tem ali muito consolidada a sua firmeza, sua fortaleza. Mas nós não podemos confundir isso com uma certa obstinação, que é essa teimosia, que é eu vou fazer isso porque eu quero e mesmo que dê errado eu vou fazer, e mesmo que todo mundo mostre para mim que está errado eu vou continuar fazendo, porque isso já não é essa firmeza de caráter, isso é teimosia. Por fim, terceiro aspecto, terceiro fruto da soberba é a dureza de caráter para com os inferiores e, sobretudo, para com os iguais. Muitas crianças adivinham instintivamente, por instinto, a inferioridade de seus colegas. Admitem a superioridade dos adultos, mas querem absolutamente dominar os seus iguais. Há crianças que querem, assim mesmo, machucar, que querem menosprezar os iguais ou os inferiores, querem colocar os outros para baixo, para como que se elevar. Isso está muito vinculado também ao vício da soberba. Para combater o vício da soberba, nós devemos buscar com todas as forças a virtude da humildade. Essa virtude que nos faz enxergar como nós realmente somos, que é o oposto à soberba, que nós olhamos para nós como se fôssemos autossuficientes. A humildade vai nos fazer enxergar como nós somos, a verdade, como diz Santa Teresa. Mas a humildade nós trataremos em um próximo vídeo. Espero que tenha ficado claro e que tenha ajudado. Salve Maria!